que se chama Multiplicando em Abundância. A gente já tem estudado sobre esse assunto nos últimos domingos e hoje nós vamos continuar com essa parte. Mas você sabia que Deus ele te chamou para ser um sucesso? Deus ele te chamou para ser uma pessoa abundante sobre a terra, para multiplicar sobre a terra, para ser fecundo sobre a terra. Você não é infrutífero, você não é estéril, você não é seco, mas você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá os prospera. Tudo que você faz prospera. Essa é a palavra de Deus sobre a sua vida. Você foi colocado nessa terra, você foi enviado nessa terra para desfrutar da imensa provisão da graça de Deus. É isso que Romanos capítulo 5, versículo 17 nos diz, que por meio de Cristo Jesus, nós reinamos em vida, com a imensa provisão e a dádiva, a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. O que significa isso? Significa que você tem todos os recursos necessários para reinar sobre essa terra. Você tem tudo aquilo que é necessário para viver uma vida abundante, porque você está em Cristo Jesus, amém? Quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Quantos estão em Cristo Jesus? Você está nele, você foi revestido dele, você faz parte dele, e por causa que você faz parte de Cristo, tudo aquilo que Deus tem a teu respeito, todo plano que Deus tem a teu respeito, não tem a ver com as tuas habilidades, não tem a ver com a tua performance, não tem a ver com a tua capacidade, mas tem a ver com aquilo que Ele fez por você, com aquilo que Ele pode fazer por você. Então você foi escolhido em Cristo para reinar uma vida de uma imensa provisão. E o nosso versículo hoje base para essa noite, o nosso texto base, está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, que diz assim: não é dos ligeiros nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Então no sistema do mundo, no sistema dessa terra, nós sabemos que o prudente, o sábio, o inteligente e o valente, eles saem na frente. Nós sabemos que o fraco não tem vez aqui, que aquele que não tem muito conhecimento, que não tem muita inteligência, não tem vez aqui sobre essa terra. Porque o sistema do mundo, ele é dirigido de uma maneira diferente como o sistema do reino de Deus funciona. Então, não que esse sistema de meritocracia seja ruim, não que ele não funcione, porque ele funciona para o mundo, mas eu e você que estamos em Cristo Jesus, que fomos colocados nele, estamos acima desse sistema. Precisamos entender que o favor imerecido de Deus está sobre a nossa vida, a graça abundante de Deus está sobre a nossa vida, e porque a presença de Deus está sobre nós, nós podemos ter resultados, acontecimentos certos nas nossas vidas. Hoje o título dessa mensagem é: como ter os acontecimentos certos na minha vida. Como ter os acontecimentos certos na minha vida. Muitas pessoas se deparam com a seguinte questão, a seguinte pergunta: por que na minha vida sempre dá tudo errado? Por que os acontecimentos à minha volta, na minha história, sempre tudo é para o fracasso, sempre tudo não dá em nada? Mas existe um segredo na palavra de Deus de como nós podemos ter os acontecimentos certos na nossa vida. Então você foi escolhido para reinar aqui na terra. Em Jesus nós fomos chamados para revelarmos a glória do Pai. Revelar a Deus não está relacionado com as capacidades e habilidades, mas sim estar no lugar certo, na hora correta. Diga assim comigo: estar no lugar certo, no momento certo. Então nós já estamos falando alguns domingos atrás sobre um fluxo da presença de Deus, um fluxo da graça de Deus que acontece sobre as nossas vidas. Este fluxo é a própria vontade de Deus para nós.
E eu e você não precisamos ficar gastando nosso tempo pedindo para que Deus abençoe o nosso caminho, pedindo para que Deus abençoe os nossos negócios, abençoe as nossas decisões. Ao invés disso, nós nos unimos a um caminho que já é abençoado, nós nos unimos a uma vontade que já é abençoada, nós nos unimos à palavra de Deus que já contém os segredos para que possamos desfrutar de uma vida plena e abundante sobre a terra. Então, ao entender esse fluxo, nós entendemos que Deus ele tem um lugar certo para você estar no momento certo. Por exemplo, se José não estivesse naquele poço, ele não iria para o Egito. Se José não estivesse na prisão, o faraó não teria acesso a ele. Então, existem algumas coisas que acontecem na nossa vida, existem alguns caminhos, existem alguns momentos, existem alguns lugares, existem algumas pessoas que nós encontramos que não é por acaso. Nada é por acaso. Diga assim comigo: tudo é espiritual. Tudo na nossa vida é espiritual, nada é natural. A partir do momento que você está em Cristo, tudo é espiritual. Não existe mais espaço para você achar que essa vida é natural, achar que as decisões que você faz são apenas naturais, achar que a comida que você está com vontade de comer é natural, que o supermercado que você quer fazer compra é natural. Não, tudo é espiritual. Existe um propósito de Deus, existe um caminho de Deus, existe uma vontade de Deus, e Ele deseja nos guiar nesse caminho. Todas as nossas escolhas podem ser escolhas corretas, na vontade de Deus, nos caminhos de Deus. Você sabia disso? E ao entendermos isso, nós entendemos que Deus ele vai nos levando, Ele vai nos guiando para um propósito. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 e 29. Paulo está dizendo isso para a igreja de Coríntios: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados, ou seja, antes de Cristo. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então Deus escolhe as coisas loucas e fracas para entregar as suas bênçãos abundantes. Deus sempre irá escolher as coisas fracas e loucas desse mundo para entregar, para dar as suas bênçãos abundantes. Você entende que todo aquele que é arrogante, Deus não concede graça? Você entende que todo aquele que é humilde recebe graça da parte de Deus, recebe favor da parte de Deus? Mas nós precisamos entender o que é arrogância e o que é humildade. Algumas pessoas têm a concepção de que humildade tem a ver com o quanto de dinheiro você tem na conta bancária. Se você anda encurvado assim, você é uma pessoa humilde. Se você fala manso, você é uma pessoa humilde. Isso não é humildade. Humildade não tem nada a ver com a roupa que você usa, com a maneira que você se porta. Não tem a ver com isso. Assim como a arrogância não tem a ver com você, com a maneira como você se veste, com a maneira como você se porta, não. Humildade é você reconhecer a sua incapacidade de fazer as coisas na sua própria força. Humildade é você reconhecer que você depende de Deus para tudo. Humildade é quando você reconhece que a palavra de Deus é a verdade. Humildade é quando você se ocupa com Cristo e não com você mesmo. Quando você se ocupa com você mesmo, você não está sendo humilde. Mas quando você se ocupa com Cristo, você está sendo humilde. Por exemplo, quando você fica preocupado e ansioso, você está sendo arrogante. Como que eu vou pagar as contas no final do mês? Será que vai dar certo se eu não fizer, se eu não tiver? É arrogância isso, pura arrogância. Porque a humildade é você reconhecer que você depende totalmente de Deus. É você dizer: Deus, eu não sei como fazer, eu não tenho o que fazer, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu reconheço que tudo vem de Ti, nada vem de mim. Então eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir.
Eu estou perdendo sono, não estou conseguindo mais comer direito, não estou conseguindo... Isso é o quê? Um sintoma de arrogância. Arrogância, então, é você confiar em si mesmo, confiar na sua própria força. Então Deus escolhe as coisas loucas e fracas para entregar as suas bênçãos abundantes. Pelo amor maravilhoso de Deus, Ele escolhe as coisas fracas e loucas. Mas não para que continuem assim. Entenda isso comigo. Deus, Ele escolhe uma pessoa fraca, Ele escolhe uma pessoa que aparentemente para esse mundo é louca e fraca, mas Deus, Ele não vai deixar que essa pessoa continue fraca. Porque a glória de Deus é revelada quando na fraqueza dessa pessoa, a força de Deus é aparente, é mostrada. Então Deus, Ele escolhe as coisas fracas, as coisas loucas desse mundo, para envergonhar as que muitos são. Para envergonhar aqueles que muito fortes são. Vamos dar um exemplo aqui. O primeiro exemplo que eu gostaria de dar nessa noite é o rei Davi. O rei Davi nem sempre foi um rei, nem sempre foi um homem, nem sempre foi um marido, nem sempre foi, um adulto sábio e maduro. Ele começou como menino. E quando Davi era menino, ele era pastor de ovelhas. Davi, ele era um menino que alguns teólogos colocam como sendo um filho bastardo. Um filho que não era reconhecido pelo seu pai. Um filho que não era reconhecido pelos seus irmãos. Tanto que quando Samuel vai para ungir, Jessé nem chama Davi, nem considera Davi. Davi não era considerado pelo seu pai. Só que Davi, ele era humilde. Porque Davi, ele dependia totalmente de Deus. Então quando seu pai fala assim para Davi: Davi, vai até os seus irmãos e leva pão e queijo para dar para eles. Eles estavam lá na fronteira ali da guerra contra o Golias, contra o povo inimigo. E o pai de Davi fala: Davi, vá lá e dê pão e queijo. Humildemente Davi vai. Meu querido, presta atenção numa coisa: nenhuma tarefa que é dada nas suas mãos você deve desconsiderar. Nada que chega às suas mãos para fazer, não pense que é pequeno demais. A Bíblia nos ensina que nós não devemos desprezar os pequenos começos, que nós não devemos desprezar os inícios, as origens. Eu e você precisamos entender que quando somos humildes o suficiente para reconhecer, para nos submetermos a qualquer que seja a tarefa, talvez seja o momento certo, na hora certa. O momento onde o fluxo de Deus irá se revelar através de você. E Davi vai lá, numa simples tarefa, dar pão e queijo para os seus irmãos. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Um gigante. E começa a enfrentar ele, a nação de Israel. E o que acontece? Davi enfrenta esse gigante. E ele diz: quem é você? Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Hoje mesmo ferir-te-ei e cortar-te-ei a sua cabeça. Davi faz essa declaração. Para muitas pessoas aquilo ali soa como o quê? Arrogância. É ou não é? Vamos falar: quem esse menino pensa que ele é para fazer essa declaração? Humilde. Porque humildade não tem a ver com uma atitude de não ser ousado, de não ser corajoso, entende? Mas tem a ver com estar no momento certo, na hora certa, correspondendo àquilo que o Espírito de Deus está trazendo. Então nesse momento Davi, ele faz isso, e o resultado disso é que Davi, ele entra nessa corrente, Davi, ele entra nesse fluxo da vontade de Deus. E porque Davi estava no lugar certo, na hora certa, Deus concede o quê? A vitória. E Davi então derrota aquele gigante. Qual é o gigante que hoje você está enfrentando? Talvez o gigante na área do seu casamento marital, talvez em dificuldades financeiras, finanças, dívidas que você não consegue. Você olha e fala: meu Deus, isso é mais do que eu consigo.
problemas no seu trabalho, não sei o que você está enfrentando. Não importa o gigante que você está enfrentando. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Humildemente, confiando que Deus te dará a vitória. E isso irá acontecer. Ah, mas eu não sei o momento, eu não sei a hora, eu não sei como. Você não tem que saber. Quantos entendem? Você só precisa obedecer. Então, humilde é aquele que é ocupado com Cristo e não consigo mesmo. O fluxo da graça é dado àquele que humildemente reconhece ser incapaz de ser bem-sucedido em sua própria força e capacidade. Quando somos humildes, o fluxo da graça flui através de nós. Quando você reconhece que é só por Deus, que você não tem capacidade, Ele faz, as coisas acontecem. Mas quando você coloca a sua capacidade em você mesmo, as coisas travam. Então, não despreze o dia das pequenas coisas. Sabe, não despreze o dia das pequenas coisas. Às vezes o teu chefe, o teu patrão vai dizer assim: você poderia fazer essa função? Você poderia pegar a vassoura e passar uma vassoura aqui? Você vai falar assim: meu Deus, eu não fui contratado para faxinar. Eu não fui contratado para fazer isso que ele me pediu para fazer. Mas às vezes ali vai ser a hora certa, o momento certo. Você não sabe o que pode acontecer. Um atraso no seu horário, que você se preocupa tanto, pode ser um livramento de Deus para a sua vida. Uma porta, que você diz, que se fechou, pode na verdade ser uma proteção de Deus para você. Então, qualquer que possa ser o seu gigante, confie, entregue-se a Jesus, sabendo que Ele cuida de você, que o seu Pai Celestial, Ele tem para você o seu sucesso. E às vezes a gente fica meio assim de falar essa palavra, sucesso, sucesso. Ele tem para você o reinado sobre essa terra. Você não é fracassado, você não irá fracassar. Os melhores dias estão adiante de você. Você não é doente, você é saudável. Você não é burro, você é inteligente. Mas entenda isso, não é na sua capacidade, não é na sua performance, mas é confiando que Ele fará. Esteja no lugar certo, na hora certa. Esteja posicionado, não deixe de estar. Não deixe de fazer aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Então, você entende essa palavra? Sincronismo. Diga comigo, sincronismo. Deus quer que você esteja sincronizado com a agenda dEle. Existe uma agenda de Deus, existe um fluxo de Deus sobre a terra, existe um propósito de Deus sobre a terra, e este propósito tem uma sincronia. A sincronia fala sobre um tempo. Se você perde essa sincronia, perdeu. Deus, Ele tem uma sincronia para você. Ele quer sincronizar os seus passos, Ele quer sincronizar as suas decisões. Então essa sincronia, ela traz para as nossas vidas os acontecimentos corretos, os acontecimentos certos. Poxa, Gabriel, mas eu estou preso. Poxa, Gabriel, mas os meus irmãos me venderam, Poxa, Gabriel, mas eu estava trabalhando na casa de Potifar, mas me injustiçaram. Entenda, todas essas coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, uma perda de um ente querido, uma situação difícil financeira, uma situação no seu casamento, uma situação no seu trabalho, não é uma situação de saúde, eu não sei. No momento nós ficamos tentando entender aquilo ali. A gente fica querendo respostas, a gente fica querendo buscar a solução imediata. Mas Deus não pede para a gente fazer isso. Tudo que Deus pede de nós, sabe o que é? Confie. Confie que eu estou cuidando de você. Confie que eu tenho o melhor para você. Confie que eu tenho um caminho certo para você. E quando você descansa, quando você aprende a descansar, se colocar nesse lugar do fluxo de Deus, as coisas elas começam a acontecer, os acontecimentos corretos começam a acontecer. Vamos voltar para o versículo de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11.
Ele diz ali: porém tudo depende do acaso. Tudo depende do tempo e do acaso. Aqui Salomão está fazendo uma reflexão. Salomão, ele recebeu um dom de sabedoria. Só que esse dom de sabedoria que Salomão recebeu, o levou ao quê? À vaidade. Ele diz: tudo é vaidade, tudo é passageiro, riquezas, pessoas, bens, status, todas as coisas, né? Ele chega nessa conclusão. Mas aqui ele diz uma coisa muito interessante: tudo depende do tempo e do acaso. Agora, eu e você sabemos que para um filho de Deus, para os ímpios pode até ser, mas para um filho de Deus, nada é por acaso. Para um filho de Deus não existe acaso. Existe Deus, a vontade de Deus. Existe o agir de Deus. Então, essa palavra depende, eu gostaria de pedir para os meninos colocarem aqui. No original hebraico, essa palavra depende significa o que? Ela é usada, essa palavra significa kará na língua hebraica. Kará. E o que significa kará? Encontrar-se com, sem prévia de combinação, arriscar-se a estar presente. Em resumo, ela significa um acontecimento certo. Então, o que é o kará? O kará é o seguinte: é um acontecimento certo, num tempo certo, num lugar certo, no momento certo. Aquilo ali vai acontecer. Você querendo ou não, aquilo ali vai acontecer. Você fazendo tudo para fazer, não fazer, aquilo ali vai acontecer. Por quê? Porque aquilo ali está na agenda de Deus. Porque aquilo ali está no tempo de Deus. Por exemplo, muitos ficam se debatendo na teologia: ah, Jesus volta ou não volta? Vem, vou sofrer ou não vou sofrer? É para lá ou é para cá? Não interessa, entendem? Não, sabe, não interessa, é Jesus. É Jesus. Iremos nos encontrar com Ele, é Ele. É Ele, ou seja, já existe tudo predeterminado. Então, tudo que nós temos que fazer é: eu vou querer estar ali ou não? Eu quero estar no lugar certo, no momento certo que Ele tem para mim, ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, o kará de Deus significa o momento certo das coisas de Deus acontecendo na sua vida. O kará é você depender de Deus para que você esteja no lugar certo, no momento certo, para que os acontecimentos certos ocorram na sua vida. Por mais que você seja a pessoa mais inteligente desse mundo, tenha todo o dinheiro, todos os recursos, por mais que você tenha tudo que você pode ter, você não pode prever o lugar certo, o momento certo, na hora certa. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós éramos criança, né, um dia nós estávamos em viagem com os meus pais, a gente estava voltando aqui de Santa Catarina para o Paraná, e a gente estava no carro, tinha um polo, lembra, pai? Um polo assim, né, e a gente estava ali no carro e estava uma chuva, uma chuvinha bem assim, e de repente o carro, do nada, né, o meu pai é um ótimo motorista, sabe dirigir muito bem, de repente o carro, e é super preocupado com tudo, tipo assim, pneu estava tudo certo com o carro, mas de repente o carro começa a girar na pista. Girar assim, vocês sabem aquela subida para Curitiba, aquela serra bem perigosa, que a gente sobe ali, quantos sabem nessa serra? A gente estava ali, e eu não me lembro exatamente onde era, mas eu lembro que tinha aquele, né, um precipício de um lado, do outro, e de repente o carro começa a girar, não tem o que você fazer. Não tem, por mais bom motorista que você seja, o carro está tudo certo, está todo mundo de cinto, não tem o que você fazer. E naquele momento o carro girou e parou. Foi no acostamento que parou, né? De lado assim, né? Parou de lado. Poderia ter tido um caminhão passando naquela hora. Poderia ter tido um carro super veloz passando naquela hora. Poderia ter caído um tronco de árvore naquela hora. Mas nós estávamos no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Quando você está no lugar errado, na hora errada, desastres desastrosos podem acontecer na sua vida. Quantos aqui querem isso para você? Alguém aqui quer acontecimentos errados na sua vida acontecendo? Não. Ninguém quer. Por isso que Jesus nos convida ao kará. Jesus nos convida a estarmos no momento certo, na hora certa.
Agora, você concorda comigo que somente Deus pode te colocar no lugar certo na hora certa? Sim ou não? Não tem como você se colocar nesse lugar. Não tem como você entender esse lugar, chegar até esse lugar. Não. Deus te coloca no lugar certo, na hora certa. Então, a primeira menção que nós temos da palavra cará na Bíblia é em Gênesis capítulo 24. Quando Abraão, ele chama um servo, a Bíblia não diz o nome desse servo, e Abraão, ele incumbe esse servo, né? Ele fala assim: servo, vem aqui, você vai lá e você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque. Então Deus, ele dá essa função para esse servo. Então Abraão vai lá, Abraão diz para o seu servo: servo, vai lá e busque essa esposa para Isaque. E esse servo, ele vai. Só que chegando lá, ele chega próximo ali do poço, vários camelos, haviam várias mulheres naquele horário. Aquele servo, ele olha para aquilo e fala assim: meu, que mulher que eu vou escolher? Quem eu vou escolher? Olha a função que Abraão me dá. E olha só o que esse servo ora. Gênesis 24, 12. Ó Senhor Deus, do meu senhor Abraão, dá-me neste momento, dá-me neste dia bom êxito. Em outras versões diz: me acudas hoje. Então essa palavra dá-me, essa palavra acuda, é qual palavra no original? Cará. Cará. O servo está dizendo: Deus, me dá cará hoje. Hoje eu preciso de cará. Deus, hoje eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Não tem espaço para erro. Quantos estão entendendo? O servo orou: dá-me cará hoje. Com o cará do Senhor, ou seja, posicionando-se para os acontecimentos corretos, certos, o servo encontrou uma linda noiva, uma mulher virtuosa, chamada-se Rebeca. E essa mulher se tornou a noiva de Isaque. Olha só, participando da linhagem de Abraão, que posteriormente vem a ser o pai da fé. Sabe, gente, é algo assim tremendo. Quantos estão entendendo? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Ah, eu quero trocar de emprego, não sei se eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Pai celestial, hoje é segunda-feira, mas Pai, eu quero te pedir hoje o teu cará. Pai, eu tenho essa decisão que eu preciso tomar, eu preciso do teu cará. Alguns anos atrás, o Emanuel era menor, e estava ali na nossa casa o meu sogro e minha sogra, né? Ivete, o Marco, que não está aqui hoje, a Paula estava ali. E a Paula, ela é muito regrada com os horários das crianças, sempre para dormir, sempre tudo certo. Mas nessa noite em específico, não sei porquê, né? Vamos colocar assim, ocasionalmente, pelo acaso, ficamos nós 4 na sala, assistindo filme, depois das 10 horas da noite. Uma raridade, porque o nosso horário não é esse. E as meninas dormiram. Na época, acho que nós não tínhamos o Romeu ainda. Mas o Emanuel, não colocamos no berço. A Paula estava dando de mamar para ele, ficou com preguiça, não sei o que foi, de levá-la para cima, e colocou do lado. Gente, o filme acabou, era meia-noite, e algum quebradinho ali. O filme acabou, né? Tava o som ainda passando ali nos créditos. Na hora, a Paula falou, né? Eu começo a ouvir um ronco do Emanuel diferente, assim, nossa, tá diferente. Acende aí a luz, está diferente a respiração do Emanuel. Quando acendeu a luz, ele já estava roxo, com seus olhos esbugalhados, faltando ar. Isso ele tinha o quê? 8 meses, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Estava muito novo. Se ele estivesse no berço, teria morrido. A gente ali embaixo, se ele estivesse no berço, ele teria morrido. Se o filme não tivesse durado até aquele horário, se a gente tivesse ido dormir antes, teria morrido, porque a gente não teria acordado. Se o filme não tivesse terminado naquela hora, nós não ouviríamos.
Cará. Momento certo, na hora certa. Existem coisas na sua vida que você nem sabe, mas que o cará de Deus já está agindo. Só que muitas vezes nós escolhemos não o cará. Quantos estão entendendo? Estar no lugar certo, no momento certo. Os acontecimentos corretos. A segunda história que eu gostaria de contar é a história de Ruth. Quantos aqui já ouviram falar da história de Ruth? Então Ruth foi uma mulher moabita que se casou com o filho de Noemi, uma mulher do povo de Israel. Então quando Ruth casa com o filho de Noemi, tudo parecia muito legal, só que os homens da família todos morreram, só ficou ali as mulheres. E Noemi decidiu então regressar para a sua terra natal. E Ruth, o que ela faz? Ela escolhe depender de Deus totalmente. Ela fala: Noemi, eu quero que o seu Deus seja o meu Deus. E Ruth então vai com Noemi. Ruth vai com Noemi. E no meio de toda aquela pobreza que elas estavam vivendo, porque Ruth estava no pior momento da sua vida, no momento de mais sofrimento, no momento de mais perda de Ruth, uma mulher viúva, ou seja, sem marido, uma mulher pobre, sem dinheiro, e uma mulher estrangeira na terra. Mas ela tinha uma coisa: ela confiava que Deus, que o favor imerecido de Deus estaria sobre a sua vida. Ela confiava que a graça de Deus, que Deus era um Deus gracioso, que agiria em seu favor. E num certo dia, Ruth vira para Noemi e fala assim: Noemi, vamos ler o versículo aqui, versículo 2 do capítulo 2. Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Veja, Ruth não tinha um plano, Ruth não tinha uma estratégia, Ruth não estava confiando na força do seu braço, mas Ruth simplesmente estava dizendo assim: eu confio que o Deus de Noemi, que agora é o meu Deus, vai nos suprir, então eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Eu vou colher as espigas em quem permitir que eu colha. E olha o que diz o próximo versículo, versículo 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. O que diz ali? Casualmente. Olha só, o que está na Bíblia? Casualmente. Outras traduções dizem por um acaso. Por acaso. Por acaso. Entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Adivinha que palavra é essa, por acaso? Cará. Cará. Por acaso, Cará, Ruth entrou na terra que pertencia a Boaz. E posteriormente nós sabemos que essa história, Boaz, que era um homem riquíssimo, de muitas posses, era parente de Noemi, e depois decide se casar com Noemi. Com Ruth, desculpa. Era parente de Noemi e decide casar-se com Ruth e toma como sua esposa. Olha só, um acaso. Foi por um acaso. Não foi por um acaso. Não foi por um acaso. No pior momento da vida de Ruth, ela escolheu, ela decidiu colocar a sua total dependência em Deus. Ela decidiu confiar totalmente em Deus, que Ele teria o momento certo, na hora certa, para agir na vida dela. E o resultado disso foi exatamente esse. Deus colocou Boaz ali. Então Ruth estava confiante que Deus concederia favor a ela. Ruth poderia ter ido em qualquer terra, em qualquer campo, mas por casualidade ela foi parar na terra de Boaz, um homem muito rico que por um acaso vinha ser parente de Noemi. Olha só os acasos, não é acaso. Gente, Deus não faz nada por acaso.
Primeira coisa, você não está aqui hoje por acaso. Isso é um cará de Deus para a sua vida. Essa palavra que hoje você está recebendo é uma palavra de Deus para a sua vida. E eu e você precisamos entender que neste ano de 2024, o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo de Deus, por meio do seu Espírito Santo, está nos guiando ao cará. Ele está nos guiando no momento certo, na hora certa. Não importa a dificuldade que você esteja hoje, você entende isso? A sua condição não te define. Algumas pessoas aqui estão pensando, mas hoje eu estou à beira do divórcio no meu casamento. Hoje a minha situação financeira, as dívidas elas são impossíveis de serem pagas. Hoje na minha família a situação não é. Porque se você estiver dependendo humildemente, totalmente de Deus, Ele irá te colocar no momento certo, na hora certa, com as pessoas corretas. E aquilo que precisa acontecer, acontecerá. Seja um livramento, seja você fechar um contrato, seja uma situação financeira, não interessa. Existem promessas de Deus sobre a sua vida. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não é uma palavra de mal, não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem. Você entende isso? Mas todas essas promessas, todas essas palavras, elas estão conectadas a um propósito. Meu amado, minha amada, entenda isso. Todas as promessas de Deus só irão se cumprir em abundância na sua vida quando você estiver ligado ao propósito, ao fluxo de Deus, abraçado a essa vontade de Deus. E eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para cumprir por meio das nossas vidas aqui na terra? Diga assim comigo: manifestar o Pai na terra. E somente o Filho pode manifestar o Pai. Antes de Cristo Jesus vir, figuras, símbolos de Jesus, do propósito, eram enviados. Como o cordeiro que morreu no Éden para cobrir Adão e Eva. Como Melquisedeque que encontra Abraão e traz pão e vinho. Como o sacrifício que era feito pelos sacerdotes. Mas daí Jesus veio. Jesus, enquanto estava aqui, foi o propósito, porque Ele mesmo revelava ao Pai. E agora que Jesus está assunto aos céus, Ele deixou o que aqui na terra? A sua igreja, que é o seu corpo. Eu e você precisamos entender que nós somos Cristo aqui na terra. Nós somos Jesus aqui na terra. E a manifestação do Pai na terra irá acontecer por meio da igreja. Meu amado, você tem hoje sofrido? Hoje existe alguma condição terrena que tem te feito sofrer? A palavra de Deus para você hoje é: aguente pacientemente, permaneça perseverante na palavra de Deus, porque a tua condição não é o teu fim. Aquilo que hoje você tem vivido, aquilo que hoje você tem experimentado, não é aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem para você faz parte do propósito dele, faz parte do cará, que é reinar em vida. Você está aqui, você foi enviado aqui para ser um sucesso. Prosperidade e abundância. Prosperidade e abundância. Irmão Carlos, irmã Marlene, essa palavra é para vocês hoje. O cará de Deus não acabou. Irmão Carlos, não acabou. Humildemente. A humildade é concordar com Deus, concordar com a palavra de Deus. Porque humildemente vocês têm concordado, Deus tem colocado vocês no lugar certo. Vocês entendem isso? Tenham altas expectativas. Tenham altas expectativas sobre tudo. Sobre o casamento de vocês, sobre a família de vocês, sobre as finanças de vocês, sobre o ministério de vocês. Porque Deus está posicionando vocês no lugar certo, na hora certa. Isso é assim. E não tem a ver com a nossa condição atual. Vocês entendem isso? Algumas pessoas dizem assim: não, mas olha a dificuldade que eu estou. Olha isso que eu estou passando hoje. Não, isso não é você. Isso não faz parte daquilo que o Pai tem para você.
Acaso é uma palavra que significa ocorrer, de estar no lugar certo. Contudo, no texto original, a raiz dessa palavra é cará. Ruth não estava por acaso. Ruth estava no cará de Deus. Meu amado, minha amada, entenda uma coisa. Você não está no lugar onde você está hoje por acaso. O seu trabalho hoje, a sua ocupação não é por acaso. A sua família hoje não é por acaso. O bairro que você mora não é por acaso. As conexões que você tem hoje, as amizades que você tem hoje não é por acaso. As coisas que aconteceram na sua vida, os traumas que você passou, as pessoas que passaram por você, isso tudo não é por acaso. Existe um plano da parte de Deus, existe um propósito da parte de Deus, mas você precisa se abraçar a Ele. Você precisa se entregar a Ele, para que você esteja no lugar certo, na hora certa, para que os acontecimentos corretos venham. Então olha só que interessante, Ruth, de uma mulher pobre, viúva e estrangeira, passou a ser casada, rica, porque Boaz era rico, e pertencente a uma família, pertencente a uma nação, porque Ruth está na genealogia de Jesus. Mateus 1,5. Tenha fé, olha só isso, tenha fé na graça de Deus em sua vida. Suas bênçãos estão muito próximas, meu amado. As bênçãos de Deus estão próximas de você. Pare de olhar para a tua dívida financeira. Pare de pensar como você vai pagar. E comece a olhar para o favor imerecido de Deus. Se o Pai Celestial deu seu único filho para morrer por você, Ele não pode pagar a sua dívida? Pare de olhar para a sua doença, que não é sua. Se o Pai Celestial que deu o filho para morrer por você, não pode tirar essa doença do seu corpo físico, que pai pequeno é esse? Pare de olhar para essas coisas. Esses dias o André compartilhou comigo, Gabriel, não sei, posso falar aquilo que você compartilhou comigo? Gabriel, chegou um negócio até minha mão aqui na empresa, durante anos todo mundo fez, ninguém, poxa, eu consegui diminuir 65 mil reais de custo da minha empresa, por mês, é isso, né? Olha só. Tem caras ali muito mais do que ele de conhecimento, de inteligência. Pessoas ali mais velhas, pessoas que já estão há mais tempo. Mas nunca ninguém conseguiu fazer o acontecimento correto na hora correta. Por quê? Porque cará. Isso é favor de Deus. Vocês entendem isso? Isso é favor de Deus. Gente, o favor de Deus está sobre tudo na nossa vida. Até na compra de um carro. Não é? Até na compra do supermercado. Quantos entendem? Todas as decisões da nossa vida, todas as escolhas, precisam ter o cará. Qual vai ser a primeira oração que você vai fazer amanhã, de manhã, quando você acordar? Espírito Santo, eu preciso do seu cará hoje. Porque sem Ele, não quero. Amém? Tenha fé na graça de Deus em sua vida. Não importa as suas qualificações, as suas experiências. Você entende isso? Todos nós temos qualificações, temos experiência. Ok, legal. Mas não é isso que vai fazer você ter os acontecimentos corretos na sua vida. Não foi a inteligência de José que fez ele chegar até onde ele chegou. Não foi o dom de interpretar sonhos. Foi Deus colocando ele no lugar onde ele deveria estar, na hora certa. Gente, Moisés ficou durante 40 anos no Egito, sem fazer os acontecimentos corretos, sem ser usado por Deus. Foi somente no momento que ele parou de depender de si mesmo, que Deus levou ele de volta no lugar onde ele tinha que estar, para realizar aquilo que ele precisava realizar. Você pode até estar no lugar certo, mas se você estiver dependendo da sua própria força,
você nunca vai conseguir ter o resultado que você teria se você dependesse de Deus. Estou falando com alguma esposa aí? Eu quero que o meu marido mude, eu quero que o meu marido mude. Então para de falar. Não é, Breno? Para de falar, mulher. Deixa o Espírito Santo guiar o teu marido. E você vai ter o marido que você quer. Você vai ter o marido que você tanto pede a Deus. Isso é assim. Não é na nossa força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É confiando, é se entregando, é descansando. Que o fluxo de Deus, que o agir de Deus frutifica nas nossas vidas, multiplica nas nossas vidas. Quantos aqui querem ter resultados de multiplicação, de frutificação? Sabe, eu quero. Olha, eu sou o pastor da Domo, mas eu quero um dia chegar aqui e poder livremente as pessoas olharem e falarem assim: meu Deus, como que você conseguiu isso, Gabriel? E eu poder dizer: não fui eu não sei como que isso... Gabriel, mas como que você comprou esse carro? Como que vocês tiveram... Eu sei lá como que isso aconteceu. Porque não tem a ver com a nossa capacidade. Tudo o que você necessita de um momento cará. E eu gostaria de finalizar com esse texto, que está no livro de Abacuque, capítulo 3, a Paula falou hoje. Eu quero finalizar essa pregação com o texto a qual Deus nos deu para o nosso filho, Romeu. E esse texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, diz assim: mesmo que a figueira não floresça, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Deus escolhe as coisas fracas e loucas desse mundo, não para que continuem fracas e loucas. O desejo de Deus para você não é que você continue fraco. Algumas pessoas fazem essa oração, mas isso não é humildade, é falsa humildade. Ai Deus, eu sou um pobre, fraco, cego, nu. Você não é mais isso. Você era isso. Hoje você não é mais. Você é forte no Senhor. Você é poderoso no Senhor. Você é um santo, você é um justo. Você é limpo pelo sangue de Cristo. Você foi purificado do seu pecado. Seus pecados foram perdoados por Deus. Olha só que verdade maravilhosa. Então quem eu sou? Você é um escolhido de Deus para reinar sobre essa terra, com a imensa provisão da graça, com a abundância da dádiva da justiça. Sabe o que o Pai tem para você? Um momento cará todos os dias da sua vida. Você precisa chegar ao final da segunda-feira, olhar para o teu dia e saber assim: então foi ali o meu momento cará. Você precisa chegar ao final da semana e dizer: uau, foi ali o meu momento cará. Você precisa chegar ao final de um mês e dizer: obrigado, Pai, porque eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Você precisa chegar ao final de um ano e reconhecer e dizer: Pai, obrigado, porque eu não dependi de mim mesmo, mas eu confiei em Ti, e Tu preparastes o lugar correto, a hora certa. Era setembro de 2022,
Nós já não cabíamos mais lá no nosso antigo local. As crianças já não davam mais no espaço. E nós começamos a procurar local e a pregar na Domo sobre um novo lugar. Na verdade, desde o início de 2022, a gente já pregava sobre isso. E a gente começou a procurar lugar. Primeiro local que a gente viu foi ali no SAMU, ali do outro lado da rua, que ainda não era o SAMU. Estava tudo certo para fechar, não estava mais daí. Cara, né? E assim foi, sabe? A gente ia, e as coisas, daí a gente achou um lugar, cara, top lugar. Pensa assim, nenhum de vocês teria problema com, teria dificuldade com o que nós tivemos com esse local. O lugar era porcelanato puro, tudo lindo, maravilhoso. Os banheiros assim, tudo bem acabado, sabe, Rodrigo? Tudo pintadinho, lindo. Pé direito, igual esse aqui. Parecia um castelo o lugar, tudo envidraçado. No valor que a gente podia pagar, com estacionamento lá no início da SC, perto do João Paulo. Estava tudo certo para fechar, ok. Daí de repente, não vai mais dar. Mas como assim não vai mais dar? Não vai mais dar. E lá pelo terceiro lugar, a gente começou, então estou entendendo. Existe um cará de Deus. Quando você entende que tem um cará de Deus, você para de se preocupar. Você para de ficar ansioso. Você para de idealizar, de gerar expectativas. Você sabia que muitas frustrações na sua vida, você vive hoje porque você gerou expectativa sobre uma coisa que você não deveria ter gerado? Você sabia que Deus não gera expectativas a nosso respeito? Por quê? Porque Deus é amor. O amor gera expectativas? Não, porque o amor não busca o seu próprio interesse. Então, tudo aquilo que você gera expectativas não é amor. Você sabia que quando você gera expectativa sobre a sua esposa, você não está amando ela? Não, eu estou casando com ela, só que eu quero ser amado por ela, né? Já não é amor. Não, eu estou casando com a minha esposa, mas eu quero que ela cozinhe bem para mim. Já não é amor. Todo relacionamento que você entra, que você gera expectativa sobre aquela pessoa, você não está amando. Porque no amor, o amor não busca o seu próprio interesse. Pare de fazer expectativas. Permita com que Deus te coloque no lugar certo, na hora certa. Porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E quando em Abacuque ele diz: Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que não dê fruto, ainda que não tenha boi, ainda que não tenha nada, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele completa dizendo: sabe por que eu me alegro no Deus da minha salvação? Porque Ele me faz andar por lugares altos. Agora eu te pergunto, onde você está? Onde você está? O Andrei fez essa pergunta semana passada quando ele pregou. Onde você está? Qual é a sua posição? Nós sabemos que posição é justiça. Posição é justiça. Justiça é posição. Por meio de um único homem o pecado entrou na humanidade, mas por meio de um único homem, Jesus Cristo, o pecado saiu. Foi pago. Para que eu e você nos tornássemos nele a justiça de Deus. Onde você está? Quando Adão e Eva pecam no jardim do Éden, Deus não pergunta para Adão o que você fez, Ele pergunta: onde você está, Adão? Em qual posição você está? Meu querido, nós não somos mais injustos, nós não estamos mais no pecado, nós estamos na justiça de Deus. Diga assim comigo: eu estou em Cristo, assentado juntamente com Ele nas regiões celestiais. Isso é o que Abacuque estava dizendo.
Você me faz os meus pés como um cervo, andando por lugares altos. Só anda em lugares altos quem está nas regiões celestiais. Eu e você não estamos debaixo do sol. Tudo que Salomão diz não é para nós. Eu e você não estamos debaixo do sol. Sabe aquele versículo, há tempo para todas as coisas? É só para quem está debaixo do sol. Eu e você estamos acima do sol, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos no tempo de Deus. Nós não estamos no tempo do mundo. Aqui para o mundo tem tempo para você colocar a sementinha no chão, regar, é ou não é? Plantar, e essa semente vai florescer. Mas o tempo de Deus não é assim que funciona. Ele determina o momento da colheita. Ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento. Aquele que dá a semente ao que semeia, Ele dá o crescimento. Não somos nós. Então tudo aquilo que o mundo diz, olha, se você investir 10 e você esperar tanto tempo, você vai colher 100. Em Cristo não é assim. O mundo vai falar, o quê? Você está dando dinheiro para a igreja? Né? Não é assim o que falam por aí? Mas as pessoas não entendem. O ímpio não entende. Por quê? Porque o ímpio está debaixo do sol. Nós não. A nossa perspectiva é celestial. Ela está acima das coisas. Por isso que a doença não tira a nossa noite de sono. Um laudo médico não nos deixa preocupados. Um Covid não nos deixa dentro de casa. Vocês estão entendendo? Porque não é por isso. Não somos guiados por isso. Não nos movemos por isso. Somos movidos pelo Espírito de Deus, pelo momento de Deus, pelo caráter de Deus. Então se Deus diz vai, eu vou. Se Deus diz fica, eu fico. Se Deus diz faz, eu faço. Amém, meu querido? Feche seus olhos nessa noite. Nós vamos cantar esse cântico junto com o Lucas e depois nós vamos orar. Quando Abraão ouviu a tua voz, o seu coração se encheu de fé. Em seu caminhar, cada passo seu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei. Tua palavra permanecerá. Não existe não. Quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Se a noite vem, eu não temerei,
o amanhã já vem com seu esplendor em meu caminhar. Cada passo meu se vê, tu és fiel. Tempo vai passar, firme eu estarei, tua palavra permanecerá. Não existe não quando dizes sim, eu sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incerteza junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Tu és fiel. Tua fidelidade dura para sempre. Não há medo ou incertezas junto a ti. Vou confiar, me entregar, descansar, te adorar, viver, pois sei, tu és fiel. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa noite, te agradecemos por Jesus, te agradecemos porque você deu o seu único filho para morrer por nós, para pagar pelo nosso pecado, para nos tirar de onde nós estávamos. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Jesus, porque você nos tirou de um lugar de trevas e nos trouxe para o reino da luz. Muito obrigado porque você ressuscitou e hoje você vivo está sentado à direita de Deus. Você nos deu vida juntamente contigo, você nos entronizou nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. E obrigado, Pai, porque agora todo domínio, toda potestade, todo inferno, tudo aquilo que poderia nos derrotar, hoje está debaixo de nós. Obrigado, Pai Celestial, porque a nossa perspectiva, ela está acima das circunstâncias, ela está acima do padrão deste mundo, ela está acima do pecado, ela está acima de Satanás, ela está acima de tudo. Muito obrigado, porque hoje não nos dirigimos mais de acordo com as notícias, não nos dirigimos mais de acordo com o padrão deste mundo, com a performance. Não confiamos mais na nossa capacidade, nas nossas habilidades, mas sabemos que Tu, Senhor, nos escolheu na nossa fraqueza. Tu nos escolheu quando ainda éramos pecadores, mas Você nos escolheu e nos tirou deste lugar, e nos deu vida, nos deu um futuro, nos deu, Pai, uma dádiva tão grande, tão imensa. E essa dádiva, ela nos habilitou a vivermos essa vida, uma vida gloriosa aqui sobre essa terra, uma vida abundante sobre essa terra.
E hoje, Pai Celestial, a nossa oração, assim como Davi, assim como Moisés, assim como Ruth, Deus, assim como servo de Abraão, foram colocados, foram estabelecidos em momentos certos, em lugares certos, com pessoas corretas, assim também nós oramos sobre as nossas vidas, o cará de Deus sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Pai Celestial, Pai, nos mostra, nos guia, nós nos colocamos totalmente, humildemente, confiando na Tua direção, confiando na Tua presença, na Tua voz, para que tudo aquilo que façamos, tudo aquilo que falemos, seja para a honra e glória do Teu nome. Oh Deus, quer bebamos, quer comamos, seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Pai Celestial, obrigado, porque ainda que não estejamos vendo na nossa condição, ainda que o fruto, não vejamos o fruto, ainda que os resultados aparentes não estejam acontecendo, nós sabemos que podemos confiar no Deus da nossa salvação. Obrigado, Pai, porque Tu és o nosso alicerce, Jesus, Tu és o fundamento, Tu és a centralidade, Tu és o nosso refúgio. Nós podemos colocar toda a nossa confiança em Ti, nós podemos colocar toda a nossa vida em Ti. Muito obrigado, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Obrigado porque ainda que estejamos sofrendo, ainda que estejamos passando por situações, sabemos que esse sofrimento, ele irá nos aprovar, irá provar o nosso caráter, irá moldar a nossa vida, irá nos levar para a maturidade. Muito obrigado, Pai Celestial, porque nós estaremos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E eu declaro agora sobre os meus irmãos, sobre cada um dos meus irmãos, negócios sendo fechados, contratos sendo fechados. Deus, eu declaro aqui dívidas sendo pagas. Pai Celestial, em nome de Jesus, que nós humildemente possamos estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas corretas. Pai Celestial, eu oro, não interessa, não importa se tudo faz sentido, se as coisas elas naturalmente fazem sentido, pois sabemos que as coisas espirituais elas não fazem sentido, elas são loucura, mas nós não queremos as coisas terrenas, nós queremos as coisas do alto, as coisas celestiais, espirituais. Por isso confiamos em Ti, Pai. Nós sabemos que quando Tu dizes sim, não existe não. Pai Celestial, eu declaro agora sobre os meus irmãos a saúde de Cristo, a saúde de Cristo no corpo físico agora. Dores musculares vão embora, dores de cabeça vão embora, dores na coluna, dores nos ossos, agora em nome de Jesus. Nós damos uma palavra de ordem a você, Satanás e seus demônios, vocês têm que sair agora. Nós declaramos um novo ânimo sobre o físico. Nós dizemos a você, Satanás, você que está segurando, amarrando, solte agora, em o nome de Jesus. Satanás, você que está oprimindo as vidas, oprimindo os irmãos, com pensamentos mentirosos, pensamentos de divórcio, de separação, pensamentos de práticas erradas, solte agora, em nome de Jesus. E nós declaramos que somos como Abacuque, aquele que anda por lugares altos. Nós somos como o profeta diz, andamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Pai Celestial, porque a nossa visão, a nossa perspectiva, ela não é terrena, mas ela está acima, em nome de Jesus. Pai Celestial, eu declaro aqui sobre os irmãos, pegue na mão do irmão que está do seu lado, nos próximos dias, lugar certo, momento certo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa. Você crê nessa palavra? Se você crê, você diz assim: eu creio, Pai Celestial, o cará sobre a minha vida, em nome de Jesus. Alguns de vocês irão se deparar com ofertas, oportunidades novas, e o Espírito Santo ele irá dizer para você, ele irá te conduzir. Não se esqueça, tudo isso tem a ver com propósito. As promessas em abundância, elas são válidas no propósito, amém? Continue abençoado, nos vemos na semana que vem, amém? Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, amém, meu amado?